o Carlos Acutis. Você pode pensar que louco isso? Você vê o cara deitado. Você vê o Padre Pio deitado. E eu falei pra... E até uma pergunta que eu fiz pra você, Thiago. E é uma coisa que ainda ronda a minha cabeça. Porque quando a gente morre... Daniel morreu. Eu falaria tranquilamente pra minha família. Pode me embalsamar, bota no quarto aí, abre pra visitação. Quem que meu seguidor quiser me visitar, pode vir. Mas a minha família não ia poder fazer isso. Como que a igreja consegue autorização pra isso? Mas aí é o respeito a... Acho primeiro que a gente tem uma legislação particular na Itália para essas coisas. Pra né? isso, Aqui no Brasil diferente não tem do tanto Brasil. corpo exposto, né? A gente tem aqui... Acho que não tem nenhum. Né? Acho que não tem. Aqui a gente tem relíquia. Se for lá no pátio do colégio, entrar na igreja ali onde tá, tem um pedaço do fêmur do Anchieta. A Isildinha tá aqui no Brasil. Tá no Brasil. Mas ela não tá exposta. Ela tá dentro do caixãozinho. Mas você não vê ela. Não. Isildinha, Então, só poderia- pra é uma coisa a se contextualizar pra pensar. galera. Isildinha é uma menina que nasce em Póvoa de Lanhoso, é portuguesa. Isildinha é muito louco. Isildinha, a Rita Lee era devota de Isildinha. A Zizi Posse se chama Maria Isilda por conta da Isildinha. E ela nasce em Póvoa de Lanhoso. Tem uma leucemia muito católica, menina super boazinha, caridosa. Tem uma leucemia, morre em Guimarães com 13 anos, é sepultada e tá tudo certo. Passam 39 anos, o irmão José da Isildinha morre e é enterrado numa outra cidade. E aí a família vai lá e translada o corpo dele pro túmulo da família, em Póvoa de Lanhoso. E um irmão que ela tinha que morava no Brasil e ganhava muito dinheiro aqui, chamado Altino, fica bravo com a família. Fala, por que vocês não tiveram o mesmo cuidado com a Isildinha? E aí, o Altino falou, faz o seguinte, tô mandando dinheiro, quero que exumem a minha irmã e mandem os restos mortais dela pra São Paulo. E isso acontece, vem num porto, isso já é nos anos 50, ela chega aqui nos anos 50, exatamente 1950, tem um grande cortejo para... esqueci da primeira Então, coisa, isso que eu tô ia falar. esquecendo completamente do detalhe importantíssimo. Nessa parte ela já ficou sepultada há quanto tempo? Não, 39 anos. Aí o que acontece? Quando os caras vão exumar ela em Portugal, abrem a tumba dela, ela não está apenas incorrupta, ela não está apenas perfeita. Ela está perfeita, a roupa dela está perfeita, as flores estão igual, parecia que tinha Cheiro de flor, acabou de fechar. Normal, 39 anos de depois. fechar, 39 anos depois. E aí todo mundo falou, opa, tem alguma coisa aí. E aí o Altino fala, de jeito nenhum, agora pode mandar pra mim. E aí eles mandam pra cá, o cara sepulta na necrópole São Paulo, que você falou, ali na Cardeal Arco Verde. Ela fica até 58, ele muda pra Monte Alto, que é pertinho de Ribeirão. Em Monte Alto, constrói um mausoléu no centro da cidade pra ela. E tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E tá o caixãozinho dela lá. Houve uma grande festa. Mas você vê só de ladinho assim, né, o caixão? Não, você entra na sala de nada. Se você quiser entrar, você Não, pode... mas a minha Não está eu aberto. queria ver aberto. Não Como tá. será que tá aberto? Será que Não eles tá. nunca mais vão abrir, Thiago? Eu queria ver Maria também. Zildinha? Não sei, também Imagina, queria. Vilela, uma criança ficou 39 anos. E ela não teve nada ao corpo trabalhado, você não sabe disso. Nada. Trabalhado Trabalhado embalsamado. Não teve nada. Ela foi sepultada E tá perfeita. direto. Foi sepultada E aí? direto. Explique essa. Não dá. Não, e outra coisa, e é aquilo também, a gente querer provas racionais disso, foi quem viu, falou que tava, e quando veio pra cá, alguém deve ter visto também pra poder sepultar, quer dizer, não tiraram foto, não fizeram nada, a gente tem que acreditar, ou acredita ou não acredita. Ou não acredita, ou me odeia. Exatamente, cara. Então, mas é muito louco. Esse lance de milagreiro do cemitério, e assim, a gente falou de alguns milagreiros que tem esse componente católico, mas você pega em Marília, por exemplo, tem um milagreiro que é um ladrão, que é o pé de veludo. O cara entrava na casa dos outros, chamava pé de veludo porque ele tinha uma brisa de entrar na casa ocupada. Então ele entrava, ninguém percebia ele ia na cozinha, comia. Pé de veludo porque talvez ninguém ouvia ele Ninguém entrar. ouvia, porque ele tinha um pé que Um pé de veludo. acordava. Ele comia, ia no banheiro. E ninguém percebia. Ia no banheiro, ninguém percebia a presença dele. E tem uma história muito louca dele, que ele entrou na casa de um radialista, que era meio um radialista policial, que odiava ele, dava as notícias dele, não sei o quê. E ele vai na casa desse cara. E aí ele come, Gente, não que gosta incrível. da comida. Oh. Ele escreve um bilhete, fala, a comida é horrível, mas eu fui no seu quarto, mas pelo menos a sua esposa é muito bonita. Mas Ele escreve e deixa o bilhete pro cara. Assim, o pé de veludo morre.
Ele era de uma família de bandidos, o irmão dele tinha matado um delegado de polícia, então de um cerco já, pessoas indo atrás da família dele. E aí, nesse cerco, ele morre junto com o irmão e o resto do bando deles lá. Ele acabou virando um milagreiro porque ele roubava a casa de gente rica, dava muitas coisas pros pobres. Robin Hood. Meio Robin Hood. Sei. Então, metade da cidade odiava, metade da cidade amava. Ele acabou virando. Chama Guaraci. Se for pra Marília, for ao cemitério da cidade de Marília, você vai ver o pé de veludo. Pé de veludo. Pé de veludo. Pé de veludo. Ninguém prestava E ele atenção. virou um milagreiro. Virou milagreiro. E a galera vai pedir milagre, vai pedir. Cara, aqui, assim, você fala, tem o ladrão, tem uma história em São Paulo que eu acho muito bonita agora de um policial, que é o Sargento Barbosa. O Sargento Barbosa era interessante, ele é policial militar, mas ele era carioca, veio com a família muito cedo para São Paulo, morou na zona sul de São Paulo. E o Sargento Barbosa, para adiantar bem assim a história, ele entrou na Rocan, e aí numa operação verão, ele não foi escalado para descer pro litoral. E aí falaram, pode ir embora, amanhã você volta para assumir aqui no batalhão. Tá bom, ele tava indo, chovendo pra caramba. Ele normalmente ia a pé, mas pegou a carona com um amigo e passando no Tamanduateí, para quem não sabe, o Tamanduateí é ali perto do mercado municipal, viu um burburinho e uma mulher na beira do rio, ninguém entendia, as pessoas falaram que ela queria se matar, mas ninguém sabia direito, ela se assustou, o volume da água subindo, caindo o mundo, ele de forma muito altruísta, pega as cordinhas Dos ambulantes. amarra na cintura e começam a descer ele, e detalhe, ele não sabia nadar. No meio daquela baita correnteza, ele tira ela, entrega a mulher pro cara que tava ajudando ele a tentar resgatá-la, então ele consegue, só que a cordinha estoura, ele cai no rio, morre. Obviamente, encontram ele 2 dias depois, ele de farda, e ele é sepultado, há uma grande mobilização também pro sepultamento dele, tá lá no mausoléu da Polícia Militar, no cemitério do Araçá. E o que acontece? Esse gesto dele é tão forte, isso foi em 99, não faz um tempo, é tão forte o gesto dele que encaminha um processo de canonização direto dele, sem milagre, pelo sacrifício, pelo martírio, pela troca dele, da própria vida, pela vida de uma pessoa que ele não conhecia. Não conhecia, foi só... Nunca ouviu falar, uma senhora em situação de rua, que ele vai lá e salva ela, entrega a sua própria vida a ele, e esse gesto foi tão marcante que foi submetido a um processo de canonização direto dele, pelo martírio. Tanto que eu não coloco ele na condição de milagreiro do cemitério, porque ele não tem devoto. Ele não tem milagre. Ele tem esse sacrifício que é muito típico dos Mas tá em processo para ser canonizado, não? Tá em processo de canonização direto. Quem eu descobri que viraram santos foram os 3 pastorinhos de Fátima. Eu não sabia que eles tinham virado santos também. Você lembra dessa história dos pastorinhos de Fátima? Como lá que era o nome? Em Nossa Senhora de Fátima? Maria Lúcia, Francisco Marto, Maria Lúcia... E a outra, eu não vou lembrar, são 3. O Lene dá uma olhada, ela tem um nome diferente. São 3. Maria Lúcia, o Francisco. Eu lembro que 2 deles eram irmãos e tinha a terceira. Eu fui pra Fátima, no santuário de Fátima, lá, Nossa Senhora de Fátima, né? É engraçado que essa história, ela tem 2 vertentes. Uns falam que é a aparição mariana, Maria, mãe de Jesus. Jacinta. Jacinta Marto. A Jacinta Marto e o Francisco Marto, eles eram irmãos, e tinha a Maria Lúcia, que era prima, né? Então, tem 2 versões dessa história. Falam que muitos acreditam que era uma aparição mariana, Maria, mãe de Jesus, né? Que apareceu para eles. Mas tem muita gente, inclusive o Edson Boaventura, que é ufólogo, defende que foi uma aparição extraterrestre e não Maria, mãe de Jesus. Mas quando eu fui lá, eu fiquei sabendo que eles foram sepultados dentro da igreja lá em Nossa Senhora de Fátima, lá no santuário de Fátima. E a história é curiosa, porque eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam ali pastoreando ovelhas, por isso que eles eram conhecidos como os pastorinhos
os pastorinhos, né? Então, arrumando as ovelhas para não sair e tal, né? Todas organizando as ovelhas. E um dia eles vêm numa árvore. Como é que era o nome da árvore? Azinheira. Numa azinheira. Eles veem uma bola de luz muito mais brilhante que o sol. E aí os três meio que ficam ofuscados e tal. E aí eles veem uma mulher que surge no meio. Fala para eles não terem medo e chama eles para rezar o rosário, que é uma oração muito, né, constante dos católicos. Tem o terço, tem o rosário, que são acho que 4 terços hoje em dia. E aí ela se apresenta como Maria, mãe de Jesus, e ela vai tendo aparições. Acho que a primeira aparição é 13 de maio de 1917 e depois ela vai aparecendo nos outros dias 13 dos outros meses. E aí, depois que ela para de aparecer, os irmãos morrem. 2 anos depois, assim. Eu acho que eles pegam... Era pneumonia. Na época chamava pneumônica, mas era pneumonia, né? E eles morrem dentro de casa. E quando você vai no santuário de Fátima, você consegue ver o túmulo deles dentro da igreja. E eu acho que a terceira, que é a Maria Lúcia, que é a prima, ela morre em 2006. Os irmãos já foram canonizados e eles são os santos mais jovens da Igreja Católica, não mártires, que não morreram de maneira, né, muito traumática, dolorosa, enfim. Mas eles são reconhecidos santos e são irmãos. E a Maria Lúcia está em processo, acho que ela já é beata. Tanto que eu fui na casa deles. Quando você vai lá em Fátima, você já foi na casa deles? Fui. Você entra na casa deles, você vê a cama aonde o Antônio Marto morreu. E aí tem uma história curiosa da Jacinta Marto, porque ela deixava do lado da cama dela uma cadeirinha pequenininha. Sabe essas cadeirinhas de criança que tem um pezinho bem pequenininho? Ela deixava do lado dela e ninguém sentava nessa cadeira. E aí quando alguém perguntava pra ela, eles eram acho que em 9 irmãos, de quem que é essa cadeira aí? Vou pegar pra mim, sabe, irmão que fica enchendo o saco do outro. Eu vou sentar nessa cadeira. Aí ela falava, não, essa cadeira é a mulher da azinheira, Nossa Senhora, né? Senta aqui nessa cadeira. E essa cadeira tá lá até hoje. E é muito bonito você ver essa história, porque a casa deles é uma casa toda de pedra. Tem ali a parede que eles tiraram fotos, que roda o mundo e tal. E Fátima, lá em Portugal, é um santuário, assim, que muita gente vai lá visitar. Já foi pra lá? E eles... Pra Fátima. E tem uma passarela de... linda que tem. É incrível. E tem uma passarela santuário lá, de quase 400 metros, que é uma passarela de... É tipo um corredor, assim, que eles fizeram, de quase 400 metros. É outro que eu fui e que eu falei assim, ai, gente... Né, a gente pensa os dois lá, tem o diabinho e o anjinho, né? Um de cada lado. O diabinho ficava falando pra mim assim, ai, gente, mas não precisa ficar... andando de joelho, né? Aí depois veio já o anjinho e falou, mas se alguém da sua família que você muito ama ficar doente, você não anda isso aí de joelho? Ando e vou embora. E aí foi um outro lugar também me emociono. É um outro lugar que eu sempre me emociono. Então, quer dizer, eu sou muito... Eu hoje em dia, se for pra definir entre eu sou ateu ou eu sou crente, né, que acredita em algo, eu tô ali no meio, eu sou agnóstico, eu não sei. Mas essas histórias de fé, elas mexem com a gente muito, né? Porque um monte de gente lá andando, parece que Ana Maria Braga pagou uma promessa lá em Fátima e caminhou nessa passarela de joelhos. Mas as aparições da Nossa Senhora de Fátima são... Porque os meninos foram os primeiros que viram, né? Os irmãos foram os primeiros que viram. Mas a Nossa Senhora de Fátima aparecia... Era de maneira muito recorrente e pra muita gente depois. Acho que na última aparição ela tava lotado de gente. Então ela aparecia. Isso, é a aparição do sol que eles chamam, né? Então ela aparecia pra muita gente. Eu acho que a gente aqui tem muita reserva para falar desses acontecimentos no Brasil. Campinas tem uma aparição Nossa Senhora das Lágrimas, que está sendo estudada agora, que apareceu para a irmã Amália. E Campinas, ali na região de onde fica Hortolândia hoje, tem a Santinha de Jacuba. Acho que eu te contei essa história da Santinha de Jacuba? Não. Jacuba é um ribeirão que fica ali na região... eu acho que é da menina que fazia milagres. Da menina que fazia milagres. Era uma menina de 12 anos que ela usava... A primeira pessoa que ela curou foi a mãe, que estava com um problema na barriga. Ela chama Apolônia Maria de Jesus. E a mãe falou que estava com dor de barriga, ela recebeu lá de forma intuitiva algum sopro e pegou uma água do Ribeirão Jacuba, benzeu, deu pra mãe beber, a mãe melhorou na hora. E aí ela uma água qualquer. Uma água do a menina benze. De uma bica do Ribeirão Jacuba. A menina benzeu, a água dava. E isso ela começou a fazer isso com todo mundo. E aí ela começa a falar que estava ouvindo Nossa Senhora.
que na verdade ela não fazia nada, quem fazia era Nossa Senhora, né? E vai ajudando um monte de gente na região, a gente tá falando dos anos 30. Começa a ajudar um monte de gente, até que num domingo de Páscoa, milhares de pessoas vão para essa região que era uma zona rural de Campinas, hoje é Hortolândia. Ela toda messiânica, de camisolinha descalça, falou, pessoal, faz uma oração, e aí, cara, porra, o cara que tem paralisia infantil sai andando, o cego começa a enxergar, o cara não sei o que, cura todo mundo, vira um maior assunto no Brasil. É igual o menino da tábua, né? Tipo o menino da tábua. Mas essa foi incrível, porque foi... Era na hora. Anos 30, na hora, e o que aconteceu? A imprensa do Brasil inteiro começou a mandar correspondente para lá, para cobrir a menina. Porque era uma coisa incrível. Absurdo. E aí o que aconteceu? Lógico, bateu em Campinas, o juiz de menor falou, esses caras estão explorando essa menina, isso é charlatanismo. Ela tem uma premonição, Nossa Senhora avisa ela, falou, ó, os homens que não acreditam na sua obra vão vir te buscar. E ela avisa o pai, o que a gente tá falando dos anos 30, não tinha celular, não tinha nada. Ela avisa o pai dela fala, bom, vou te levar pro vizinho, levou pro vizinho, no dia seguinte a polícia foi lá buscar ela, bateu lá, o pai falou que ela não tava, não quis falar onde tava, prenderam o pai da menina, foram no vizinho, o vizinho entregou ela. Ela ficou sumida por meses, ela foi internada numa instituição religiosa, ninguém sabia dela e todo mundo tentando instrumento jurídico. Nesse ponto, o jornal do pai do Nelson Rodrigues, Mário Rodrigues, que chamava Crítica, carioca, o jornal do Rio, tinha um correspondente e saindo notícia atrás de notícia sobre a história da Santinha do Jacuba. Essa mulher desaparece. Aí ela some, o pai fica louco, morre depois de ficar preso. E aí, sem querer, assim, eu comecei a ler, procurar. Eu achei o lugar que ela tá sepultada em Nova Odessa, que é uma cidade de perto. E não tem nada. E ela viveu a vida inteira, depois de... Foi uma maldição pra ela ajudar os outros. Porque ela foi afastada da família, ela teve que viver no isolamento. Falou que ela fazia pequenos milagres, assim, mas totalmente na dela, assim, não podia ter uma coisa muito... Porque ela foi proibida de fazer isso. De fazer, né, os milagres dela. Então você vê, e você fala, pô, mas qual que é a importância disso? Bom, espiritual para quem acredita é uma, mas vamos lá, quanto que Fátima ganha em turismo religioso? Sim. Quanto que é isso? Quanto que a Aparecida ganha? Eu vi uns comentários de seguidores falando assim, isso daí é tudo para gerar dinheiro. Eu falei, ótimo. Movimento economia. Outro milagre. Mínimo, tem gente empregada, é tem óbvio, gente ótimo. Isso é ótimo. É lógico. Sabe eu até vendo os comentários aqui, eu li um comentário que falou assim, isso aí só existia na época que não tinha internet, que todo mundo passou aqui, mas agora eu não sei de quem que era. E aí eu falo eu sempre falo de um exemplo que teve uma reportagem, porque antigamente a televisão fazia mais essas reportagens sobrenaturais, né? Então, por exemplo, que sangra. É um hit. Só que assim, a gente tem hoje acontecendo isso. Por exemplo, tem uma imagem de Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, que os católicos chamam, né? Que verte mel. E tá rodando nesse momento, em 2024, por várias igrejas. Inclusive, eu tô atrás pra saber se ela, em algum momento aí que eu conseguir visitar, eu quero visitar. Porque falam que ela tá vertendo mel e azeite, que é um mel doce, um azeite ótimo, que fica vertendo e que já foi levada pra estudo e tá nesse momento rodando pelas igrejas. Você viu da história que o Vaticano mudou a análise de milagre? Ele emitiu um documento, né? Ele emitiu agora, foi pouquíssimo tempo que falou, gente, vamos disciplinar, porque teve um milagre da pizza, que os caras falaram numa pizzaria, teve um milagre, o Vaticano falou, pô, eu não lembro exatamente. Aparecendo a imagem. Um lance tinha assim. No bolor, né, do pão, aparecia. Então, aí tem gente perguntando, por que não acontece hoje em dia? Mas tá acontecendo. Não é que não acontece hoje em dia, na verdade. Mas, por exemplo, a Santa do Mel tá rodando aí. Vai lá, pega lá e analisa, então. Acho que vale uma na verdade, uma análise. Não é que não acredita, é que as pessoas hoje, elas estão condicionando a sua aceitação de qualquer fenômeno a partir da relação visual, só. Ah, entendi. Ninguém mais quer sentir nada. Entendi. Porque, cara, tem um monte de coisa sobrenatural que por exemplo, nós somos céticos, a gente tá aí atrás de... Tô ali no meio, entre sim e não. Então, não acredito em quase nada, mas de vez em quando o quase nos surpreende. Cara, se você se permite
ir num lugar sem querer provar uma convicção, você vai estar muito mais suscetível a tudo que vai te acontecer. É. Ou que não vai te acontecer. Essa é a parte legal disso tudo. É. Você não precisa ficar buscando a todo momento. Sente ou não sente. Acredita ou não acredita. Você ficar vídeo, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter, cara. Não vai ter.